Bom, pessoal, então agora a gente vai passar as derivadas de ordem superior. Tá? Então, nos vídeos anteriores, nós vimos que a derivada de uma função é uma nova função. A derivada da função f de x é uma nova função, que a gente denota por f' de x, que representa a taxa de variação instantânea da função f de x. Tá? Então, se a função f de x representa a posição de um objeto ao longo do tempo, nós vimos que a derivada representa a velocidade instantânea desse objeto. Bom, se a derivada é uma nova função, é natural pensar em derivar a derivada, já que derivando uma vez a função eu tenho uma nova função, eu posso pegar essa nova função e resolver derivar ela. Ou seja, podemos considerar uma terceira função que é a derivada da derivada. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a função inicial dada por esse polinômio de grau 4, f de x igual a x na quarta potência mais 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 12x mais 40. A sua derivada é dada por f' de x, que é 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 10x menos 12. E eu posso derivar a derivada. Então, se eu derivar esta função aqui, que é a derivada da função original, eu vou ter o quê? 12x ao quadrado mais 12x, então a derivada de 4x ao cubo é 12x ao quadrado, a derivada de 6x ao quadrado é 12x, somado também com 10, que é a derivada de 10x. Então, a derivada da derivada vai ser chamada de derivada de segunda ordem de f de x, ou simplesmente derivada segunda de f de x. E vai ser denotada por f duas linhas de x. Então, eu tenho que, para essa função inicial aqui, esse polinômio de grau 4, f de x, f duas linhas de x, a sua derivada de segunda ordem é dada por 12x ao quadrado mais 12x mais 10. Tá? Então, qual é a interpretação para a derivada de segunda ordem? Isso vai depender do que a gente está modelando, ou seja, do que a função f representa. No exemplo clássico, em que a função f representa a posição de um objeto ao longo do tempo x, a gente viu que a derivada é a velocidade instantânea. Então, nesse caso, a derivada de segunda ordem vai representar a taxa de variação instantânea da velocidade. O que é a taxa de variação da velocidade? Se vocês lembrarem lá da física, a taxa com que a velocidade varia, ela é dada pela aceleração. Então, a derivada de segunda ordem é dada pela aceleração do objeto em função do tempo. Tá? Então, assim como nós definimos a derivada de f' como a derivada de segunda ordem, a gente pode falar na derivada de terceira ordem, que vai ser definida como a derivada de f duas linhas. Ou seja, a derivada da derivada de segunda ordem. Tá? Podemos considerar as demais derivadas também. Tá? Por exemplo, no exemplo anterior, se f de x é esse polinômio de grau 4, nós já havíamos calculado aqui a derivada de primeira ordem, a derivada de segunda ordem, a derivada de terceira ordem vai ser a derivada da derivada de segunda ordem, vai ser 24x mais 12. A derivada de quarta ordem vai ser 24, a derivada de quinta ordem vai ser 0. Certo? Então, notem que para notação, como é que a gente usa, como é que funciona a notação? A gente vai usar linha, duas linhas e três linhas para as três primeiras derivadas, e a partir da quarta, a gente costuma usar esse superscript do tipo n, tá? Onde n indica a ordem da derivada, que é colocado entre parênteses. Certo? Então, aqui eu tenho a derivada de quarta ordem da função original, vale 24 aqui, a derivada de quinta ordem vale 0. Tá? Outra coisa, vocês podem notar que para um polinômio de grau n, após n mais uma derivações, todas as derivadas são nulas. Só voltar aqui, no exemplo anterior, eu parti de um polinômio de grau 4, após 5 derivações, eu anulei a função. Certo? Isso não acontece com funções racionais. Tá?
E, em geral, não acontece com outros tipos de funções. Vamos olhar para um exemplo envolvendo função racional. Esse próximo exemplo ele também vai nos mostrar como é que funciona a notação, a outra notação, né, a notação alternativa de derivada no caso de derivadas de ordem superior. Tá? Então, a gente viu num vídeo anterior que a derivada dessa função racional é dada por essa outra, né? Derivada de x ao quadrado mais 7x mais 10 sobre x ao quadrado mais 4 é dada por menos 7x ao quadrado menos 12x mais 28 sobre x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Nós vimos isso, então, no vídeo anterior. E, omitindo os detalhes, tá? Se a gente derivar mais uma vez usando a regra de derivação do quociente, a gente vai obter essa outra função racional. Tá? Aqui a gente não está entrando nos detalhes da conta, é só usar a fórmula de derivação do quociente de funções. Certo? Então, aqui a gente está omitindo os detalhes e qual é o nosso propósito aqui, né? Mostrar que, através desse exemplo, a gente está ilustrando o fato de que as sucessivas derivadas de ordem superior para funções racionais não vão nos levar à função nula, tá? Que é o que acontecia no caso das funções polinomiais. Certo? Então agora deixa eu passar para um exemplo em que a gente vai se preocupar com a notação. Tá? Qual é a notação que a gente usa aqui para simbolizar derivadas de ordem superior e também o valor, né? A avaliação da derivada em pontos específicos. Tá? Então se eu tenho uma função polinomial como essa aqui, tá? Cuja derivada é fácil de calcular, né? Eu posso estar interessado, né, derivar mais uma vez e me referir à derivada de ordem 2 dessa função avaliada em um ponto específico. Por exemplo, eu posso estar querendo falar no valor da derivada de segunda ordem no ponto x igual a 5. Tá? Por exemplo, se a função original representa a posição de um objeto, eu quero saber qual a aceleração desse objeto no instante 5. Tá? Como é que isso vai ser feito, ser denotado, né? Então eu vou botar aqui d ao quadrado dx ao quadrado da função, avaliado em x igual a 5, vai ser igual a 6 vezes 5 mais 16, que é 46. Ou seja, todo esse lado esquerdo aqui é o símbolo usado para se referir à derivada de segunda ordem dessa função, tá? No instante x igual a 5, certo? E vale 46 pelas contas que a gente fez aqui, tá? Então, se eu estiver me referindo à aceleração no instante 5, eu tenho 46, posso denotar dessa maneira aqui. Certo? Então, por que a gente está interessado em calcular o valor da derivada de segunda ordem em ponto específico? Já falei, né? De certa maneira eu já falei aqui, né? Eu posso estar interessado na aceleração em um certo momento. Mas vamos ver o próximo exemplo, tá? Que vai ilustrar isso. Então, suponha que a posição de um determinado objeto é dada através dessa fórmula, P de t dada por t na quarta potência mais 6t ao cubo mais 40t ao quadrado menos 35. Determine a posição, a velocidade e a aceleração desse objeto quando t vale 4. Então, solução. Tá? Primeiro a gente deriva a função duas vezes, calcula inicialmente P' de t, estou usando aqui as duas notações para a derivada, né? P' ou d dt da função, que vai dar o quê? Né? 4t ao cubo mais 18t ao quadrado mais 80t. P duas linhas, que eu também simbolizo como d ao quadrado dt ao quadrado da função, é 12t ao quadrado mais 36t mais 80. Tá? Então agora vamos determinar a posição, velocidade e aceleração desse objeto quando t vale 4, para o instante 4. A posição no instante 4 é dada por P de 4, né? 4 na quarta potência, pego a função aqui, troco t por 4. 4 na quarta potência, mais 6 vezes 4 ao cubo, mais 40 vezes 4 ao quadrado, menos 35. Aí a gente faz as contas aqui, né? E obtém o valor 1245. Já a velocidade e a aceleração nesses instantes vão ser dados, respectivamente, por velocidade P' avaliada em 4, né, ou na outra possível notação, a derivada da função original avaliada em t igual a 4, tá? que é o quê? Né? Então, eu pego a derivada, troco t por 4
Faço as contas. 4 vezes 4 ao cubo, mais 18 vezes 4 ao quadrado, mais 80 vezes 4. Fazendo as contas, 864. Já a aceleração, né, no instante 4, vai ser dada por P2' de 4, né, que a gente pode denotar dessas duas diferentes maneiras aqui, né. Então, vai ser calculada como 12 vezes 4 ao quadrado, mais 36 vezes 4, mais 80. Fazendo as contas, a gente obtém o valor 416. Certo, pessoal? Então, aqui tudo feito, né, nas duas notações possíveis, né, para derivada avaliada em um ponto, né, tanto primeira ordem quanto segunda ordem, né, a gente está aqui trabalhando com as duas possíveis notações para que vocês se acostumem com essas notações. Certo, pessoal? Então é isso, tá? Esse é o final do nosso vídeo sobre derivadas de ordem superior. Espero que tenham gostado do vídeo, tá?